É o seguinte, Zezé. O minério de ferro é extraído da terra, depois ele é aquecido num forno, junto com o carvão e o mármore. Aí o ferro sai derretido junto com o carbono dissolvido. Ah, esse é o ferro gusa, não é? Isso, só que o ferro gusa, apesar de duro, ele é muito quebradiço. Para ele ficar mais resistente, tem que diminuir a quantidade de carbono. E eles fazem isso injetando oxigênio no ferro derretido, justamente para queimar o excesso de carbono. E controlando o volume de oxigênio injetado, o aço fica com mais ou menos carbono. Isso é muito importante, porque... Ah, porque as propriedades do aço dependem da quantidade de carbono que está dissolvida no minério de ferro, né? Tá, isso eu já entendi, né? Como é que se produz o aço a partir do minério de ferro. Agora, o que eu queria saber é como é que se transforma a sucata de ferro em aço. Não é só você, não. Você também quer saber como é que o ferro velho vira aço, não é mesmo? Pois eu aprendi tudo isso naquela visita que eu fiz na siderúrgica junto com o Rodrigo. Então agora eu vou explicar para Zezé e para você como se obtém aço a partir da sucata. Nessa teleaula você vai ver o que é aço inoxidável, porque o aço inoxidável não enferruja. E vai aprender o que é uma substância simples. Tudo pronto? E você, Zezé? Ah, eu sou todo ouvidos. Bem, como você deve se lembrar, eu estava lá naquela fábrica de aço. A gente estava conversando pela fábrica quando uma dúvida surgiu na minha cabeça. Um momentinho só. O Rodrigo me disse que normalmente tudo que a gente chama de ferro é aço. E lá no depósito eu reparei que tem aço que enferruja inteirinho e tem aço que praticamente não enferruja. Por que isso acontece? Essa é uma boa pergunta e mostra que você é um bom observador. E você? Você já reparou que ao seu redor tem objetos de aço que não enferrujam e objetos de aço que enferrujam com muita facilidade? Pense agora num objeto que enferruja com facilidade e outro que a ferrugem nem chega perto. O aço usado nas construções, que as pessoas chamam de ferro de construção, enferruja com a maior facilidade. Já o talheres não. O portão de ferro também enferruja brincando. Agora, os instrumentos usados pelos dentistas não enferrujam nem em sonho. São muitos objetos de aço que enferrujam. Cano de ferro, lataria de automóvel, lata velha e por aí afora. Objetos de aço que não enferrujam são os prateados. Colheres, garfos, tesouras, chave de fenda, instrumentos médicos e muitos outros. Isso, na verdade, prova que existem muitos tipos de aço e cada um com uma propriedade típica. Mas como é que se consegue fazer aços tão diferentes? Isso a gente consegue com as misturas dos metais. Às vezes, as quantidades misturadas são tão pequenas que não dá para acreditar que vai causar algum efeito. E o efeito é extraordinário. Opa, essa eu não entendi. Não é a quantidade de carbono que influi nas propriedades dos vários tipos de aço? Foi isso que eu perguntei. E o engenheiro me explicou que não é só o carbono, não. Os metais que estão misturados também influenciam bastante nas propriedades dos aços. O crômio, por exemplo, ele é muito utilizado na fabricação do aço, principalmente do aço inoxidável. Inoxidável? Inoxidável. Não oxidável, que não enferruja. Quer dizer, então, que o aço inoxidável é o aço que não enferruja? Exatamente. Agora, me diz uma coisa, Zé. Você acha que o ímã puxa o aço inoxidável? Ué, se o aço é feito de ferro, deve puxar, né? Eu também achava, mas não é bem assim. Nada melhor que uma experiência para comprovar. A gente tem aqui um ímã. Um objeto de ferro fundido. E dois objetos de aço inoxidável. Mas são dois tipos diferentes de aço inoxidável. Agora veja. O ímã atrai o objeto de ferro fundido. Já com os objetos de aço inoxidável, veja o que acontece. Esse também é atraído. Olha. Agora, esse outro não é atraído. Nesse caso, o ímã não puxa porque este objeto tem muito crômio, que é um metal que não é atraído pelo ímã. Muito bem. Eu já contei que os metais que estão misturados no ferro também influem nas propriedades do aço, que o aço inoxidável não enferruja e que quando o aço tem muito crômio, ele não é atraído pelo ímã, embora exista aço inoxidável que é atraído pelo ímã. Ai, conta mais que eu tô curiosa. Ô, Klaus,
lembra daquele aço que não foi carregado e você perguntou por quê? Então, aquele aço é rico em crômio e por isso vale muito mais que o aço comum. Ah, lembro, um aço bonito que até brilha. É isso mesmo. Você bate o olho e reconhece. E ele tem uma grande vantagem. Ele não enferruja. E vocês sabem por que ele não enferruja? E você? Sabe por que o aço inoxidável não enferruja? Preste atenção que eu vou contar por que o aço inoxidável não enferruja. O aço inoxidável não enferruja porque quando o metal entra em contato com o ar, o crômio se liga rapidamente com o oxigênio. Aí se forma um composto chamado óxido de crômio. Esse composto é muito duro e gruda fortemente no resto do metal. Peraí, eu acho que já entendi. É como se esse óxido de crômio formasse uma película protetora ao redor do objeto. Na verdade é uma casquinha dura que fica em cima do metal, protegendo ele. Mas é bem diferente da casquinha que se forma em cima do ferro comum. No aço comum, é o próprio ferro que se liga com o oxigênio do ar, principalmente quando está tudo molhado. Aí, o composto que se forma é esfarelento, a nossa velha e conhecida ferrugem. Tem uma coisa que eu ainda não entendi. Se o óxido de crômio forma uma casquinha em cima do metal, por que o aço inoxidável é tão brilhante? É simples. Porque essa casquinha que se forma em cima do metal, de óxido de crômio, é transparente, como o vidro. Só que muito dura, muito difícil de quebrar. Ah, quer dizer então que todo o crômio que é misturado com o ferro e o carbono fica na superfície do objeto? Na hora de perguntar, esses dois não brincam em serviço. Mas para responder essa pergunta, eu vou precisar de uma mãozinha. Bom, para responder essa pergunta, é bom lembrar como estão estruturadas as partículas de ferro. Você se lembra? No estado sólido, as partículas de ferro estão bem juntinhas, mais ou menos como uma pilha de laranjas. Muito bem. No aço inoxidável, as partículas de crômio ocupam o lugar de algumas partículas de ferro. É como se misturássemos laranjas e maçãs de tamanhos parecidos. Se a gente pudesse ver esse fenômeno, seria mais ou menos assim. Veja, é como se algumas maçãs ocupassem o lugar de algumas laranjas. E o carbono? Onde é que ele entra nessa estrutura? Bom, o carbono é diferente. Por ser uma partícula menor, ele se encaixa nos pequenos vãos que ficam entre as partículas de ferro e crômio. É como se a gente colocasse bolinhas de gude no meio das laranjas e das maçãs.